Durante anos, o milionário esteve convencido de que a paternidade nunca faria parte do seu destino. Mas tudo desmoronou quando, ao dobrar a esquina, encontrou sua ex-esposa descendo de um táxi com 4 bebês nos braços. Quádruplos que, sem sombra de dúvidas, tinham seu olhar. O que acontece depois mudará a vida de todos para sempre. O sol de março invadia os janelões do 42º andar de um elegante prédio na Faria Lima, banhando de dourado o sofisticado escritório onde Marcelo Costa revisava pela última vez os documentos que mudariam sua vida profissional para sempre. Aos 45 anos, ele havia alcançado o que muitos consideravam impossível: transformar uma pequena empresa construtora familiar em um dos consórcios mais respeitados do Brasil. Suas mãos, calejadas por anos de supervisão pessoal de obras, seguravam agora o contrato mais importante de sua carreira. 700 milhões de reais, murmurou para si mesmo, deixando que os números ressoassem em sua mente como uma sinfonia de vitória. O projeto do complexo residencial Las Palmas, em Alphaville, representava não apenas um triunfo financeiro, mas a culminação de décadas de trabalho obsessivo, de noites sem dormir, de sacrifícios que ele considerara necessários para alcançar o topo. Marcelo se aproximou do janelão e observou a vastidão de São Paulo estendendo-se até o horizonte. Cada edifício que avistava lhe lembrava algum projeto em que havia participado, alguma licitação ganha ou perdida, alguma decisão que havia moldado seu caminho até este momento. Era um homem meticuloso ao extremo, conhecido no setor por revisar pessoalmente cada detalhe de suas construções, desde a qualidade do cimento até a orientação das janelas. Sua secretária, Fernanda, espreitou pela porta entreaberta. Senhor Costa, a equipe está pronta para a celebração no restaurante. O esperamos lá embaixo? Marcelo assentiu com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. A celebração lhe parecia necessária, apropriada, mas havia algo em seu interior que permanecia vazio apesar do sucesso. Talvez fosse o costume de anos mantendo-se emocionalmente blindado, protegido por uma couraça de profissionalismo que lhe servira bem nos negócios, mas que o havia isolado em sua vida pessoal. Enquanto ajeitava a gravata italiana e pegava sua pasta de couro, não pôde evitar lembrar as palavras que Beatriz lhe dissera 2 anos antes, no dia em que assinaram o divórcio. Marcelo, seu problema não é que não saiba amar, mas que tem medo de precisar de alguém mais do que do seu trabalho. Naquele momento, essas palavras lhe pareceram injustas, a repreensão de uma mulher que não compreendia as exigências de construir um império. Agora, em meio ao seu maior triunfo, ressoavam com uma verdade incômoda. O diagnóstico médico que havia recebido 8 anos antes fora devastador: a zoospermia severa, praticamente sem possibilidades de ter filhos biológicos. Ele se lembrava perfeitamente da frieza do consultório, das explicações técnicas do doutor, da maneira como Beatriz havia apertado sua mão enquanto o mundo que haviam planejado juntos desmoronava. Ele havia absorvido o golpe como absorvia tudo, com determinação fria, canalizando a dor para o trabalho, construindo arranha-céus como outros constroem muros emocionais. Beatriz havia sugerido adoção, tratamentos alternativos, segundas opiniões. Mas Marcelo, acostumado a controlar cada variável em seus projetos, não pôde suportar a incerteza, a possibilidade do fracasso, a vulnerabilidade que implicava admitir que havia algo que sua vontade e seu dinheiro não podiam resolver. Gradualmente, ele se refugiou ainda mais no escritório, nas plantas, nos números que podia dominar completamente. O restaurante sofisticado na região dos Jardins fervilhava com as risadas e conversas de sua equipe. Engenheiros, arquitetos, supervisores e administrativos brindavam pelo contrato que asseguraria o futuro da
empresa e de suas famílias pelos próximos 5 anos. Marcelo sorria, apertava mãos, aceitava felicitações, mas parte dele observava a cena de fora, como se fosse um ator representando o papel do empresário de sucesso. "Isso é só o começo", declarou, levantando sua taça de vinho tinto, provocando aplausos entusiasmados. Mas enquanto pronunciava essas palavras de triunfo, uma pergunta silenciosa ressoava em sua mente. O começo de quê? De mais contratos, mais edifícios, mais noites solitárias em escritórios vazios? A celebração se estendeu até altas horas, mas Marcelo se retirou cedo, alegando a necessidade de revisar alguns documentos para o dia seguinte. Na realidade, a solidão de seu apartamento em Higienópolis, com seus móveis de designer e seu silêncio perfeito, lhe parecia mais honesta do que a alegria forçada da festa. No dia seguinte, ele voaria para a Praia do Forte para a inauguração do hotel mais luxuoso do litoral norte da Bahia, outro projeto seu que via à luz. Seria, sem saber, a viagem que mudaria tudo. O voo matutino para a Praia do Forte transcorreu entre a revisão de documentos e a contemplação das nuvens que se estendiam como algodão branco sobre o Oceano Atlântico. Marcelo havia desenvolvido o hábito de trabalhar durante as viagens, uma maneira eficiente de aproveitar cada minuto disponível. No entanto, enquanto o avião descia em direção ao aeroporto de Salvador, algo na paisagem caribenha que se desenrolava sob seus olhos lhe provocou uma sensação estranha, uma mistura de nostalgia e antecipação que não conseguia explicar. O hotel Encantos do Mar erguia-se majestoso frente ao mar azul turquesa, suas linhas arquitetônicas modernas fundindo-se harmoniosamente com a vegetação tropical circundante. Marcelo havia supervisionado pessoalmente cada fase da construção durante os últimos 3 anos, desde a seleção do terreno até a colocação da última palmeira decorativa. Era, sem dúvida, uma de suas obras-primas, 500 quartos distribuídos em torres que pareciam emergir naturalmente da mata, com uma piscina de borda infinita que se confundia com o horizonte do mar. "Senhor Costa, é uma honra recebê-lo", o cumprimentou Ricardo Alves, o gerente-geral do hotel, enquanto um grupo de funcionários se preparava para a cerimônia de inauguração. A imprensa local e nacional havia se reunido no lobby principal, com suas câmeras e microfones prontos para capturar o momento histórico. Diversos políticos estaduais e empresários importantes haviam viajado especialmente para o evento, confirmando a relevância do projeto. Durante a coletiva de imprensa, Marcelo respondeu com a segurança e profissionalismo que o caracterizavam. Falou sobre os aspectos técnicos da construção, o investimento econômico, o impacto no turismo local e os empregos gerados. Seu discurso foi impecável, como sempre, mas internamente ele se sentia como se estivesse recitando um roteiro ensaiado. As perguntas dos jornalistas sucediam-se de maneira previsível. Orçamento, cronograma, próximos projetos. "Qual sua próxima meta profissional?", perguntou uma repórter de Salvador. Marcelo respondeu automaticamente sobre a expansão para o Mercosul e planos de diversificação para projetos sustentáveis. Mas enquanto falava, seu olhar se distraiu para a entrada principal do hotel, onde um grupo de hóspedes chegava em táxis do aeroporto. A cerimônia de corte de fita transcorreu sem contratempos. Marcelo posou para dezenas de fotografias, apertou mãos de autoridades locais, sorriu para as câmeras enquanto segurava as tesouras douradas que simbolizavam a abertura oficial do hotel. A banda de forró contratada para a ocasião tocou sucessos regionais enquanto os convidados brindavam com espumante francês em taças de cristal. Tudo transcorria exatamente como havia sido planejado. Depois da cerimônia oficial, Marcelo se dirigiu ao bar da piscina para um coquetel mais descontraído com os convidados especiais.
O pôr do sol começava a tingir o céu de tons laranja e rosa, criando o ambiente perfeito para os discursos informais e as conversas de negócios. Vários potenciais clientes se aproximaram para discutir futuros projetos, e Marcelo se viu novamente em seu elemento, falando de orçamentos, licenças e cronogramas de construção. Foi enquanto explicava os detalhes técnicos das fundações do hotel que seu mundo parou abruptamente. Através do janelão do bar, viu um táxi amarelo parar em frente à entrada principal. Uma mulher elegante de cabelo castanho desceu do veículo e, com movimentos cuidadosos, começou a tirar do banco de trás o que pareciam ser múltiplos assentos de bebê. O coração de Marcelo parou. Era Beatriz, sua ex-esposa Beatriz, a mulher que ele não via desde a assinatura do divórcio há 2 anos, estava ali, a menos de 100 metros de distância. Mas não estava sozinha. Com a ajuda do motorista do táxi, ela extraiu 4 assentos de bebê, cada um ocupado por um pequeno ser humano que não podia ter mais de alguns meses de idade. "Está tudo bem, Sr. Costa?" perguntou o engenheiro com quem ele conversava, notando que Marcelo havia emudecido na metade de uma frase sobre cargas estruturais. Mas Marcelo não pôde responder. Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava na entrada do hotel, tentando processar o que via. Beatriz carregava 2 dos bebês, enquanto uma funcionária do hotel a ajudava com os outros 2. Mesmo àquela distância, Marcelo podia ver a determinação em seus movimentos, a maneira eficiente como organizava as mamadeiras, fraldas e demais acessórios que viajavam com ela. Ela continuava linda, talvez mais madura, mas com aquela graça natural que o havia apaixonado anos atrás, quando a conheceu em uma conferência de arquitetura. Os bebês, 4 bebês. Marcelo sentia como se o ar tivesse ficado denso, difícil de respirar. Durante 2 anos, ele havia assumido que Beatriz tinha refeito sua vida, provavelmente com outra pessoa, alguém que pudesse lhe dar a família que ele nunca pôde oferecer. A possibilidade de que ela tivesse tido filhos havia sido um pensamento doloroso que ele havia enterrado sob camadas de trabalho e sucesso profissional. "Com licença", murmurou para os empresários que o rodeavam, "preciso resolver um assunto urgente." Sem mais explicações, dirigiu-se à entrada do hotel, suas pernas se movendo por pura inércia, enquanto sua mente lutava para compreender a situação. O que Beatriz fazia ali? Por que precisamente na inauguração de seu hotel? E aqueles bebês, de quem eram? Enquanto se aproximava, pôde ver os rostos dos pequenos com maior clareza. Algo em suas feições, na forma de seus olhinhos escuros, na curva de seus lábios diminutos, lhe parecia inquietantemente familiar. Um pressentimento terrível e maravilhoso ao mesmo tempo começou a se formar em seu peito, uma possibilidade que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo e seu futuro. Marcelo parou a poucos metros da recepção, observando como Beatriz completava o registro no hotel com a eficiência de quem aprendeu a lidar com situações complexas por necessidade. Os 4 bebês, instalados em seus carrinhos adaptados, emitiam sons suaves e ocasionais choramingos que ela atendia com movimentos automáticos e experientes. Uma funcionária do hotel tentava ajudar, claramente impressionada pela logística que implicava viajar com 4 crianças. "Beatriz", disse finalmente, sua voz saiu mais rouca do que pretendera. Ela se virou lentamente e, por um instante, Marcelo viu passar por seu rosto uma mistura de emoções: surpresa, resignação e algo que poderia ter sido medo. Seus olhos, aqueles olhos verdes que ele conhecera tão bem, o avaliaram rapidamente, notando seu terno impecável, sua presença no lobby de um hotel de luxo, a clara evidência de que ele pertencia àquele lugar. "Marcelo", respondeu com voz calma, embora suas mãos tremessem ligeiramente enquanto ajeitava a manta de um dos bebês. "Não esperava te ver aqui."
Havia algo defensivo em sua postura, como se estivesse se preparando para uma confrontação que havia ensaiado mentalmente muitas vezes. "Este é o meu hotel", disse ele, imediatamente arrependendo-se do tom possessivo de suas palavras. "Quero dizer, minha empresa o construiu. Hoje é a inauguração." Seus olhos desviaram-se inevitavelmente para os carrinhos. De perto, a semelhança era inegável. Todos tinham o cabelo escuro e cacheado, que ele havia herdado de sua avó paterna. Os mesmos olhos expressivos, a mesma forma de franzir a testa quando algo os incomodava. Beatriz seguiu seu olhar e suspirou profundamente. "Suponho que não há como evitar esta conversa", murmurou, mais para si mesma do que para ele. "Há algum lugar privado onde possamos conversar? As crianças precisam comer logo, e prefiro não ter esta discussão em um lobby cheio de gente." O cérebro de Marcelo funcionava em velocidade acelerada, processando implicações e calculando probabilidades, como se fosse um projeto de construção. "Há uma suíte executiva disponível no 15º andar. Podemos usá-la?" Sem esperar resposta, dirigiu-se à recepção e falou brevemente com o gerente, que imediatamente designou o quarto e providenciou que o pessoal do hotel ajudasse com a bagagem e os bebês. Durante a subida ao 15º andar, o silêncio se tornou denso como concreto. Os bebês pareciam tranquilos, 2 deles cochilando, enquanto os outros 2 observavam curiosamente as luzes do elevador. Marcelo não conseguia parar de olhá-los, buscando confirmação de suas suspeitas em cada gesto, cada expressão facial. Um deles, o menor aparentemente, tinha exatamente a mesma marca de nascença em forma de meia-lua que Marcelo levava atrás da orelha direita. A suíte executiva era espaçosa e elegantemente decorada, com uma varanda que dava para o mar do Nordeste. Beatriz começou imediatamente a organizar os artigos para bebês com uma eficiência que falava de meses de prática. Mamadeiras, fraldas, mantas, brinquedos de cores suaves. Marcelo a observava em silêncio, notando como ela havia mudado. Continuava sendo a mesma mulher por quem ele havia se apaixonado, mas havia uma força nova nela. Uma determinação que ele não se lembrava dos anos de casamento. Eles se chamam Miguel, Isabela, Lívia e Pedro, disse ela sem levantar a vista, enquanto preparava as mamadeiras com leite morno. "Tem 8 meses. Miguel teve alguns problemas respiratórios ao nascer, mas já está muito melhor. Isabela é a mais tranquila, quase nunca chora. Lívia é idêntica a mim quando bebê, segundo minha mãe. E Pedro..." Ela fez uma pausa e finalmente o olhou diretamente. "Pedro tem seu temperamento, tudo ou nada, sem termos meios." As palavras caíram sobre ele como uma avalanche. 4 nomes, 4 vidas, 4 seres humanos que carregavam seu sangue e que haviam existido por 8 meses sem que ele soubesse. "Por quê?" Foi a única coisa que conseguiu articular. Sua voz apenas um sussurro. Beatriz o olhou com uma mistura de dor e determinação. "Lembra-se da nossa última noite juntos antes de assinar o divórcio? Você disse que queria tentar mais uma vez, que talvez tivéssemos sido muito apressados." Marcelo assentiu. Ele se lembrava perfeitamente daquela noite, do desespero, da sensação de que estavam à beira de perder algo irreparável. "Descobri que estava grávida 3 semanas depois de assinar os papéis. Grávida de 4 bebês, Marcelo. 4! Ela se sentou pesadamente no sofá enquanto um dos bebês começava a chorar suavemente. "Fui ao médico pensando que era impossível, considerando seu diagnóstico. Mas lá estavam, no ultrassom, 4 pequenos corações batendo como tambores de guerra." Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusou a derramar. "Pensei em te contar imediatamente. Mas me lembrei de todas as vezes que você me disse que não queria que te vissem como um fardo, todas as vezes que recusou ajuda quando enfrentava problemas no trabalho.
Marcelo se aproximou lentamente, suas pernas trêmulas o traíram e ele teve que se apoiar na parede. Beatriz, eu nunca soube que era possível. O médico me disse. Os médicos erram, Marcelo. Ela o interrompeu com firmeza. E às vezes, os milagres acontecem quando menos esperamos. Mas quando percebi que estava grávida, você já tinha deixado bem claro que queria seguir em frente com sua vida. Eu não seria quem te traria de volta por obrigação. Um dos bebês, Miguel, segundo ela dissera, estendeu seus bracinhos para Marcelo como se reconhecesse algo familiar nele. Sem pensar, Marcelo se aproximou e o pequeno envolveu seus dedinhos no dedo indicador de seu pai, apertando-o com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Naquele momento, olhando aqueles olhinhos que eram exatamente como os seus, Marcelo Costa, o homem que havia construído impérios, que havia movido montanhas de concreto e aço, que havia conquistado o mundo empresarial com determinação férrea, desmoronou completamente. Lágrimas que havia contido por anos, décadas talvez, começaram a rolar por suas bochechas enquanto ele segurava seu filho pela primeira vez. As 2 horas seguintes transcorreram como em um sonho fragmentado. Marcelo observava cada movimento de Beatriz enquanto ela alimentava os bebês com uma rotina que evidenciava meses de prática solitária. Cada gesto lhe revelava uma vida paralela que havia existido sem ele. As noites sem dormir, os choros simultâneos, os pequenos triunfos cotidianos de manter 4 bebês alimentados, limpos e seguros. Como você fez isso sozinha por todo esse tempo? Perguntou finalmente, sua voz carregada de uma admiração dolorosa. Beatriz levantou a vista da mamadeira que segurava, enquanto a pequena Isabela bebia contida em seus braços. Não estive completamente sozinha, respondeu com cuidado. Minha mãe me ajuda quando pode e contratei uma babá de meio período para as manhãs. Mas durante as noites... Ela fez uma pausa, ajustando a posição do bebê. Durante as noites, aprendi que uma pessoa pode funcionar com 2 horas de sono quando não tem outra opção. Marcelo se aproximou para pegar Miguel, que havia começado a se inquietar em seu carrinho. O contato com o bebê lhe provocava uma mistura de terror e fascínio. Era tão pequeno, tão frágil e, no entanto, indiscutivelmente seu. Por que você veio aqui, para o hotel, justamente hoje? Beatriz suspirou, terminando de alimentar Isabela antes de responder. Recebi o trabalho de projetar os jardins para um complexo residencial em Embaçaí. Precisava do dinheiro e pensei que seria bom para as crianças ter uma mudança de ambiente. Não sabia que este era seu hotel, Marcelo. A última vez que conversamos, você estava trabalhando em um projeto em Belo Horizonte. A ironia da situação não escapava a Marcelo. Durante meses, ele havia supervisionado a construção deste hotel, havia visitado Praia do Forte dezenas de vezes, havia caminhado pelas mesmas ruas onde Beatriz agora vivia temporariamente com seus filhos. Onde vocês estão ficando? Em uma casa pequena, que alugo perto do centro de Praia do Forte. É modesta, mas tem um jardim onde as crianças podem tomar sol pelas manhãs. Havia algo defensivo em seu tom, como se antecipasse algum julgamento sobre suas decisões. Miguel adormeceu nos braços de Marcelo, e pela primeira vez em anos, ele sentiu uma paz que não provinha de fechar um negócio de sucesso ou completar um projeto desafiador. Era uma tranquilidade diferente, mais profunda, como se uma parte de si mesmo, que não sabia que estava perdida, tivesse voltado para casa. Quero ajudar, disse subitamente, as palavras saindo antes que pudesse processá-las completamente. Com as despesas, com o que precisarem. Quero fazer parte das suas vidas. Beatriz o olhou com uma expressão que misturava esperança e ceticismo. Marcelo, você nunca quis essa responsabilidade. Mesmo quando éramos casados e falávamos de adoção, você sempre encontrava razões para adiar. O que mudou agora? A pergunta o atingiu como um soco, porque ela tinha razão.
Durante seu casamento, ele havia sido quem se escudava atrás do trabalho cada vez que a conversa derivava para a família, para a vulnerabilidade que implicava amar algo mais do que seus projetos de construção. Não sei, admitiu honestamente. Talvez ver que é possível. Talvez entender que estava errado sobre muitas coisas. Beatriz se levantou para trocar a fralda da pequena Lívia, que havia acordado com expressão curiosa. Você não pode simplesmente aparecer porque agora te parece conveniente ou romântico, Marcelo. Essas crianças precisam de estabilidade e consistência. Elas não podem ser outro de seus projetos que você abandona quando fica complicado ou quando aparece algo mais interessante. Suas palavras eram justas, mas dolorosas. Marcelo conhecia sua própria história de relações superficiais com tudo o que não fosse trabalho. Inclusive, seu casamento com Beatriz havia sofrido por sua incapacidade de se comprometer emocionalmente, além de prover segurança financeira. Você tem razão, concedeu. Mas quero aprender, quero tentar. E o que acontece com seu trabalho? Com suas viagens constantes, suas reuniões até altas horas, sua necessidade de controlar cada detalhe de cada projeto. Beatriz não o estava atacando. Suas perguntas eram genuínas, nascidas da experiência de ter sido casada com ele. Marcelo olhou ao redor da luxuosa suíte, depois para o pequeno Miguel que dormia pacificamente em seus braços. Pela primeira vez em sua vida adulta, o trabalho lhe parecia secundário, algo que podia ser reorganizado, adaptado, modificado para acomodar algo mais importante. Posso mudar minha maneira de trabalhar. Posso delegar mais responsabilidades, reduzir as viagens, trabalhar de casa quando for necessário. Beatriz terminou de trocar a fralda e pegou o bebê nos braços, considerando suas palavras. Não é só questão de tempo, Marcelo. É questão de prioridades emocionais. Essas crianças vão precisar que você esteja presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Vão ficar doentes, vão ter pesadelos, vão passar por fases difíceis. Você não pode resolver tudo com dinheiro ou eficiência empresarial. O telefone de Marcelo vibrou. Uma mensagem de sua assistente, lembrando-o do jantar de encerramento com os investidores do hotel. Durante anos, essa teria sido sua prioridade absoluta. Qualquer problema pessoal teria que esperar até depois de cumprir os compromissos profissionais. Mas agora, olhando para seus filhos, o jantar lhe parecia irrelevante, uma obrigação vazia, comparada com a oportunidade de conhecer essas 4 pequenas pessoas que compartilhavam seu DNA. Posso cancelar tudo, disse, surpreendendo a si mesmo. O jantar, as reuniões de amanhã, o voo de volta. Posso ficar aqui o tempo que precisar para conversarmos, para você conhecer minhas intenções. Beatriz o estudou por um longo momento, buscando sinais de sinceridade em sua expressão. Não preciso de grandes gestos, Marcelo. Preciso saber que isso não é uma decisão impulsiva que você lamentará quando a novidade passar e você perceber o quão complicado pode ser realmente. Naquele momento, os 4 bebês estavam acordados e seus olhinhos se dirigiam automaticamente para Marcelo, como se reconhecessem algo familiar nele. Miguel estendeu novamente seus bracinhos, enquanto Isabela sorria timidamente. A pequena Lívia balbuciava sons que pareciam tentativas de comunicação. E Pedro o observava com uma intensidade que resultava inquietante em alguém tão pequeno. Me dê uma oportunidade, pediu Marcelo, sua voz mais suave do que Beatriz se lembrava de tê-la ouvido. Não te peço que confie em mim imediatamente, mas me dê a oportunidade de demonstrar que posso aprender a ser o pai que eles precisam. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo estranho e novo para Marcelo. Ele cancelou todas as suas reuniões de negócios e se instalou em um quarto do hotel, justificando sua decisão à sua equipe como uma supervisão pessoal da operação inicial.
Na realidade, cada manhã ele se dirigia à modesta casa que Beatriz alugava no centro de Praia do Forte, onde começava sua educação intensiva em paternidade múltipla. A casa era exatamente como Beatriz a havia descrito, pequena, mas aconchegante, com um jardim onde os bebês podiam desfrutar do sol matinal sob a sombra de uma bougainville. Marcelo se sentiu inicialmente deslocado no ambiente doméstico, acostumado como estava aos espaços amplos e minimalistas de seu apartamento em São Paulo, ou aos escritórios corporativos, onde se desenvolvia naturalmente. A chave está na organização, explicava Beatriz, enquanto preparava 4 mamadeiras simultaneamente, uma rotina que executava com a precisão de um cirurgião. Miguel precisa de leite com cereal porque tem refluxo. Isabela bebe menos quantidade, mas mais frequentemente. Lívia rejeita a mamadeira se estiver muito quente. E Pedro... Bem, Pedro é impaciente como o pai. Então é preciso alimentá-lo primeiro ou ele protestará até acordar os outros 3. Marcelo observava fascinado esta coreografia doméstica que Beatriz havia aperfeiçoado através de meses de tentativa e erro. Cada gesto tinha um propósito. Cada decisão era calculada para maximizar a eficiência e minimizar o caos. Era como dirigir uma obra de construção, mas com variáveis muito mais imprevisíveis e consequências emocionais mais profundas. "Posso tentar alimentar o Miguel?" perguntou Marcelo no segundo dia, estendendo as mãos para o bebê que chorava insistentemente. Beatriz hesitou um momento. Ela havia desenvolvido um instinto protetor feroz durante os meses de criar sozinha os 4. Mas finalmente assentiu e lhe entregou o bebê junto com a mamadeira preparada. Miguel se acalmou imediatamente ao sentir os braços de Marcelo, como se reconhecesse uma conexão profunda e inexplicável. Marcelo segurava a mamadeira com mãos que tremiam ligeiramente, a mesma precisão que aplicava para revisar plantas arquitetônicas, agora dirigida para o ângulo correto para que seu filho pudesse se alimentar confortavelmente. "Você está fazendo bem", murmurou Beatriz, e Marcelo sentiu uma satisfação mais profunda do que qualquer elogio profissional que já havia recebido. Ver como Miguel se relaxava completamente em seus braços, confiando instintivamente nele, lhe provocava uma emoção que ele não sabia como processar. Durante as tardes, enquanto os bebês dormiam, Marcelo e Beatriz conversavam com uma honestidade que não haviam compartilhado durante seu casamento. Beatriz lhe contava sobre as noites intermináveis, quando os 4 choravam simultaneamente, e ela não sabia por onde começar, sobre seus medos de não ser suficiente para tantas necessidades, sobre a solidão de tomar todas as decisões sozinha. Houve uma noite, quando eles tinham 3 meses, que Miguel teve febre alta, relatou Beatriz, seus olhos perdidos na lembrança. Os outros 3 também estavam inquietos, como se sentissem que algo estava errado. Passei a madrugada inteira aplicando panos úmidos, medindo a temperatura a cada 15 minutos, ligando para o pediatra. E em algum momento, enquanto carregava Miguel e os outros 3 choravam em seus berços, pensei, Marcelo deveria estar aqui. Isso é demais para uma pessoa só. Marcelo sentiu uma pontada de culpa e arrependimento. Por que você não me ligou? Eu teria vindo imediatamente. Beatriz o olhou com um sorriso triste. Sério? Você teria abandonado uma reunião importante, uma viagem de negócios, uma negociação crucial para correr para me ajudar com bebês de cuja existência você não sabia nada? Marcelo, durante nosso casamento, você nem conseguia ficar em casa quando eu estava gripada. A acusação era justa e dolorosa. Marcelo se lembrava perfeitamente de sua incapacidade de lidar com as necessidades emocionais de Beatriz durante o casamento. Ele havia sido generoso com dinheiro, atento às necessidades materiais, mas emocionalmente ausente quando ela mais precisava. Você tem razão, admitiu. Mas quero ser diferente agora. Preciso ser.
O que te faz pensar que você pode mudar? Perguntou Beatriz, sem malícia, mas com genuína curiosidade. Você foi de uma maneira por 45 anos. Por que seria diferente agora? Marcelo considerou a pergunta por um longo momento, observando através da janela, onde os raios do sol criavam padrões mutáveis no jardim. Porque pela primeira vez na minha vida, tenho algo que vale mais do que qualquer contrato ou projeto. Porque quando seguro Miguel ou vejo Isabela sorrir, sinto que finalmente entendo para que serve realmente todo o trabalho, todo o sucesso. Não é um fim em si mesmo, é para proteger e prover para algo que realmente importa. Beatriz estudou sua expressão, buscando sinais de sinceridade. As crianças não são projetos que você pode completar, Marcelo. Vão crescer, vão mudar, vão ter personalidades próprias e necessidades que nem você, nem eu podemos antecipar. Você não pode planejar o desenvolvimento delas como planeja a construção de um edifício. Eu sei, respondeu Marcelo, e isso me aterroriza e me emociona ao mesmo tempo. Toda a minha vida controlei variáveis, minimizei riscos, calculei resultados. Mas esses 4 pequenos seres humanos são completamente imprevisíveis. E pela primeira vez, isso não me parece uma falha do sistema, mas a parte mais bonita de tudo. Naquela tarde, enquanto Beatriz trabalhava em seus designs paisagísticos na mesa de jantar, Marcelo ficou sozinho com os 4 bebês durante 2 horas. No início, o silêncio lhe pareceu promissor. Os 4 estavam contentes em seus carrinhos, observando o móbile de cores que pendia sobre eles. Mas gradualmente, um por um, começaram a se inquietar. Primeiro foi a pequena Lívia, que começou com um choro suave que rapidamente escalou para um protesto enérgico. Depois se juntou Isabela, seguida por Pedro, até que finalmente Miguel completou o coro de 4 vozes exigentes. Por um momento de pânico, Marcelo não soube o que fazer. Seu instinto empresarial lhe dizia para priorizar, para atender o problema mais urgente primeiro, mas cada bebê parecia igualmente desesperado. Finalmente, ele conseguiu carregar 2 deles enquanto consolava os outros 2 com sua voz, cantando uma canção de ninar que lembrava vagamente de sua própria infância. Para sua surpresa, gradualmente os 4 se acalmaram, não porque ele tivesse resolvido seus problemas específicos, mas porque haviam sentido sua presença, sua atenção, seu amor incondicional. Quando Beatriz retornou, os encontrou os 5 cochilando no sofá. Marcelo no centro com Miguel e Isabela em seus braços, e os gêmeos Lívia e Pedro aconchegados de cada lado. Era a primeira vez que via os 4 bebês completamente relaxados com alguém que não fosse ela. Uma semana depois de seu encontro inicial, Marcelo teve que retornar a São Paulo para atender assuntos urgentes da empresa. A separação, embora temporária, lhe resultou mais difícil do que havia antecipado. Durante o voo, ele se surpreendeu revisando constantemente seu telefone, esperando mensagens de Beatriz com fotos dos bebês ou atualizações sobre seu dia. Em seu escritório na Faria Lima, tudo parecia exatamente igual, mas fundamentalmente diferente. As mesmas plantas arquitetônicas cobriam as paredes. As maquetes de projetos futuros ocupavam as mesas auxiliares, e sua assistente Fernanda havia organizado meticulosamente sua agenda para maximizar a produtividade. No entanto, Marcelo se encontrava distraído, pensando em rotinas de alimentação em vez de cronogramas de construção. Senhor Costa, o senhor tem a reunião com os investidores japoneses em 20 minutos. Lembrou Fernanda, notando que ele não havia tocado o café que ela lhe trouxera 1 hora antes. Também chegaram os documentos do projeto de Campinas que precisam de sua revisão urgente. Marcelo assentiu automaticamente, mas sua mente estava calculando o horário em Praia do Forte. Seriam 2 da tarde. Beatriz estaria alimentando os bebês antes da sesta vespertina. Ele se perguntou como estaria Miguel, se seus problemas respiratórios teriam melhorado,
se Isabela havia voltado a sorrir daquela maneira que derretia seu coração. A reunião com os investidores japoneses transcorreu de maneira competente, mas sem o entusiasmo característico de Marcelo. Ele apresentou os números, explicou as projeções, respondeu perguntas técnicas, mas uma parte dele permanecia desconectada, ansiando por estar em uma casa pequena com jardim de buganvílias em vez de uma sala de reuniões no 42º andar. "Você está bem, Marcelo?" perguntou Eduardo Pereira, seu sócio e amigo desde o início da empresa, depois que os investidores se retiraram. "Você parece distante hoje. Há algum problema com o hotel de Praia do Forte?" Marcelo considerou brevemente contar a Eduardo sobre os bebês, sobre Beatriz, sobre a descoberta que havia mudado completamente sua perspectiva de vida. Mas algo o deteve. Talvez fosse algo muito novo, muito frágil, para compartilhar mesmo com seu sócio mais próximo. "Só estou cansado", mentiu. Foram semanas intensas. Naquela tarde, enquanto revisava contratos em seu apartamento em Higienópolis, Marcelo recebeu uma ligação de Beatriz. Sua voz soava tensa, preocupada. "Marcelo, Miguel teve outro episódio respiratório. Não é grave, mas o pediatra quer que o levemos a um pneumologista especializado em Salvador para alguns exames. Será caro, e meu plano de saúde não cobre todas as consultas especializadas." "Quanto você precisa?" perguntou Marcelo imediatamente, já caminhando para seu laptop para fazer uma transferência bancária. 50 mil? 100 mil reais? O que for necessário." Houve um silêncio na linha antes que Beatriz respondesse. "Marcelo, não te liguei para pedir dinheiro. Te liguei porque pensei que você queria saber sobre a saúde do seu filho. Se você vai resolver tudo com dinheiro, como sempre fez, então não avançamos nada." Suas palavras o atingiram como um tapa. Ela tinha razão. Sua reação instintiva havia sido a mesma de sempre: resolver o problema escrevendo um cheque. "Você tem razão", admitiu. "O que Miguel precisa? O que eu posso fazer como pai dele?" "Ele precisa que você esteja aqui", respondeu Beatriz suavemente. "Amanhã é a consulta com o especialista. Sei que você tem trabalho importante, mas..." "Estarei no primeiro voo amanhã pela manhã", a interrompeu Marcelo. "Cancelo todo o resto. Miguel é mais importante do que qualquer reunião." No dia seguinte, Marcelo se encontrou na sala de espera de uma clínica pediátrica em Salvador, segurando Miguel enquanto esperavam ser chamados pelo pneumologista especialista. O bebê parecia tão pequeno e vulnerável em seus braços que Marcelo sentiu uma ansiedade completamente nova, diferente de qualquer nervosismo que já havia experimentado antes de apresentações importantes ou negociações cruciais. "Primeiro filho?" perguntou uma mulher mais velha que esperava com sua neta. Marcelo assentiu, embora tecnicamente fosse seu primeiro, segundo, terceiro e quarto filho simultaneamente. "Dá para ver pela maneira como você o carrega", sorriu a mulher. "Os pais de primeira viagem sempre têm essa expressão de terror absoluto, misturado com amor incondicional." O diagnóstico do especialista foi tranquilizador. Miguel tinha uma leve imaturidade pulmonar, comum em bebês múltiplos, que se corrigiria gradualmente com o tempo. Não exigia tratamentos agressivos, apenas acompanhamento regular e algumas precauções durante os meses de inverno. Quando o médico terminou de explicar, Marcelo percebeu que havia prendido a respiração durante toda a consulta. "É um menino forte", disse o doutor, observando como Miguel se agarrava ao dedo de Marcelo. "E é evidente que tem pais que se preocupam genuinamente com seu bem-estar. Isso é mais importante do que qualquer medicamento." De volta à Praia do Forte, enquanto Beatriz dirigia seu carro compacto e Marcelo segurava Miguel no banco de trás, ele experimentou uma revelação inesperada. Pela primeira vez em sua vida adulta, havia estado genuinamente assustado por algo que estava completamente fora de seu controle.
Não podia construir sua saída dessa situação, não podia negociar com a biologia de seu filho, não podia usar conexões empresariais para garantir um resultado favorável. No que você está pensando? Perguntou Beatriz, observando-o pelo espelho retrovisor. Que eu nunca havia sentido medo real antes de hoje, respondeu Marcelo honestamente. Nervosismo por negócios, sim, mas nunca esse tipo de medo visceral de perder algo que não posso substituir ou reconstruir. Beatriz sorriu suavemente. Bem-vindo à paternidade. Esse medo nunca desaparece completamente. Você só aprende a viver com ele e a canalizá-lo para ser um pai melhor. Naquela noite, Marcelo tomou uma decisão que teria sido impensável semanas atrás. Ligou para Fernanda e pediu que reorganizasse sua agenda para as próximas 2 semanas, cancelando tudo, exceto as reuniões absolutamente críticas. Depois ligou para Eduardo e explicou que precisava delegar mais responsabilidades operacionais imediatamente. Você está doente? Perguntou Eduardo, genuinamente preocupado. Era a primeira vez em 20 anos de sociedade que Marcelo solicitava tempo livre prolongado, sem uma razão empresarial específica. Estou aprendendo a viver, respondeu Marcelo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade de sua resposta. E acontece que há coisas mais importantes do que fechar o próximo contrato. Depois de desligar, sentou-se no jardim da casa de Beatriz, observando as estrelas enquanto ouvia os sons suaves de 4 bebês dormindo no quarto ao lado. Pela primeira vez desde que podia se lembrar, não estava planejando o dia seguinte, não estava calculando estratégias de negócios, não estava se obcecando com problemas profissionais. Ele simplesmente estava presente naquele momento, agradecido pela oportunidade de conhecer seus filhos e de redescobrir quem podia se tornar como homem e como pai. 2 meses depois do primeiro encontro com seus filhos, Marcelo havia estabelecido uma rotina que dividia seu tempo entre São Paulo e Praia do Forte. 3 dias por semana, trabalhava de seu escritório, gerenciando os aspectos mais críticos da empresa. E 4 dias os passava na casa de Beatriz, aprendendo os ritmos complexos da vida com 4 bebês de 10 meses. A transformação era evidente para quem o conhecia. Fernanda havia notado que ele já não trabalhava até altas horas, que recusava reuniões depois das 6 da tarde e que seu telefone estava cheio de fotos de bebês em vez de plantas arquitetônicas. Eduardo, por sua vez, havia começado a assumir mais responsabilidades operacionais, inicialmente confuso pela mudança repentina na dinâmica de liderança de Marcelo. Preciso te contar uma coisa, disse Marcelo a Eduardo durante uma de suas reuniões semanais. Eles haviam sido sócios por 2 décadas. Haviam construído o império empresarial juntos do zero e Marcelo sentia que era momento de compartilhar a razão por trás de sua transformação. Tenho 4 filhos que acabei de conhecer, com Beatriz, minha ex-esposa. Eduardo deixou cair a xícara de café que segurava, criando uma poça escura sobre os documentos financeiros que revisavam. Perdão? 4 filhos? Marcelo, do que você está falando? Você não pode ter filhos, os médicos foram muito claros. Os médicos erraram, explicou Marcelo, experimentando uma mistura familiar de orgulho e assombro cada vez que pronunciava essas palavras. São quádruplos. Beatriz os teve depois do nosso divórcio e não me contou até 2 meses atrás. A conversa que se seguiu foi reveladora. Eduardo expressou sua surpresa, fez perguntas sobre as implicações legais e financeiras e, eventualmente, confessou algo que Marcelo não havia antecipado. Sabe, sempre pensei que algo te faltava. Você era brilhante nos negócios, mas parecia vazio. Como se estivesse construindo todo esse sucesso para preencher um lar que nunca teria. Em Praia do Forte, os bebês haviam começado a mostrar personalidades distintivas que fascinavam Marcelo. Miguel era o mais sério,
Observava tudo com intensidade e raramente sorria, mas quando o fazia, seu rosto se iluminava completamente. Isabela era tranquila e contemplativa. Parecia entender conversas que ainda não podia seguir verbalmente. A pequena Lívia era enérgica e exigente, sempre buscando atenção e protestando vigorosamente quando não a obtinha. Pedro era o explorador. Constantemente tentava sair de seu carrinho para investigar cada canto da casa. "Olha isso", disse Beatriz uma tarde, enquanto Marcelo alimentava Isabela no jardim. "Miguel está tentando dizer papai." De fato, o bebê emitia sons que se pareciam vagamente com a palavra, embora pudessem igualmente ser tentativas de dizer água ou simplesmente ruídos aleatórios. "Você acha que ele realmente está tentando dizer papai?" perguntou Marcelo, sua voz carregada de esperança. Beatriz sorriu, uma expressão mais calorosa das que lhe havia dirigido nas semanas passadas. Os bebês geralmente dizem mamãe primeiro porque é mais fácil de pronunciar. Mas Miguel passa tanto tempo te observando que não me surpreenderia se papai fosse sua primeira palavra real. Naquela noite, enquanto ajudava Beatriz com a rotina noturna dos bebês, Marcelo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era o Dr. Camargo, o médico que lhe havia dado o diagnóstico original de infertilidade anos atrás. "Senhor Costa, preciso falar com o senhor urgentemente. Surgiu um problema com alguns prontuários médicos de vários anos atrás. Poderia vir ao meu consultório amanhã?" Marcelo sentiu uma sensação de déjà-vu, lembrando a ligação que havia mudado sua vida conjugal originalmente. "Pode me dizer do que se trata por telefone?" "Prefiro explicar pessoalmente, mas envolve seu prontuário médico e alguns erros que descobrimos em nosso arquivo. É importante que venha o mais rápido possível." Depois de desligar, Marcelo ficou imóvel no jardim, observando Beatriz, que terminava de colocar os bebês para dormir através da janela iluminada. Uma parte dele temia o que o doutor pudesse revelar, mas outra parte se sentia curiosa. Os 4 bebês dormiam pacificamente em seus berços, evidência viva de que algo havia estado fundamentalmente errado com o diagnóstico original. "Tudo bem?" perguntou Beatriz, saindo ao jardim depois de completar a rotina noturna. "Era o Dr. Camargo. Ele quer me ver amanhã sobre meu prontuário médico original. Diz que descobriram alguns erros." Beatriz sentou-se ao lado dele, no banco do jardim, sua expressão pensativa. "Que tipo de erros?" "Ele não disse, mas tenho uma suspeita." Marcelo pegou a mão de Beatriz, um gesto que se tornara natural durante as últimas semanas. "E se o diagnóstico estivesse completamente errado desde o princípio? E se perdemos anos de possibilidades porque confiamos em informação incorreta?" Beatriz apertou sua mão suavemente. "Marcelo, o que passou, passou. Não podemos mudar esses anos perdidos, mas temos o agora, temos nossos filhos e temos a oportunidade de decidir o que fazer com o futuro." Era verdade, mas a possibilidade de que tivessem desperdiçado anos de casamento devido a um erro médico lhe gerava uma mistura de alívio e tristeza que ele não sabia como processar. Eles haviam tomado decisões fundamentais sobre seu relacionamento, baseando-se em informação que poderia ter sido completamente falsa desde o início. A revelação do Dr. Camargo foi ainda mais impactante do que Marcelo havia imaginado. Sentado no mesmo consultório onde anos atrás havia recebido a notícia que destruiu suas esperanças de paternidade, ele ouviu uma explicação que alterava fundamentalmente sua compreensão do passado. "Houve uma confusão com os prontuários, Sr. Costa", explicou o médico, visivelmente desconfortável. "Sua amostra foi misturada com a de outro paciente durante o processo de análise. Os resultados que lhe entregamos correspondiam a um homem de 58 anos, com a zoospermia severa, confirmada por múltiplos estudos." Marcelo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. "Está me dizendo que eu nunca tive problemas de fertilidade?"
Suas análises reais mostravam parâmetros completamente normais, inclusive superiores à média para sua idade naquele momento. O médico revisava nervosamente o prontuário original. O erro foi descoberto durante uma auditoria de qualidade que estamos realizando em todos os nossos arquivos dos últimos 10 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo processava as implicações. Anos de casamento afetados por uma mentira involuntária, decisões fundamentais tomadas com base em informações falsas. O divórcio precipitado por sua incapacidade de lidar com o que acreditava ser uma limitação permanente. Há alguma compensação por este erro? Perguntou finalmente, embora o dinheiro fosse a última coisa em sua mente. A clínica assumirá a total responsabilidade. Nossos advogados estarão em contato com o senhor para discutir os aspectos legais. Mas entendo que há danos que o dinheiro simplesmente não pode reparar. De volta à Praia do Forte, Marcelo dirigiu em silêncio, lutando com emoções contraditórias. Alívio por confirmar que era completamente capaz de ter filhos, raiva contra o sistema médico que havia falhado tão catastroficamente, tristeza pelos anos perdidos, mas, acima de tudo, uma urgência renovada de recuperar o tempo perdido com Beatriz e construir a família que sempre haviam desejado. Encontrou Beatriz no jardim, brincando com os 4 bebês sobre uma manta sob a sombra da bougainville. Miguel havia conseguido sentar-se sozinho e observava fascinado uma borboleta que esvoaçava perto. Isabela engatinhava em direção a um brinquedo colorido. Os gêmeos Lívia e Pedro tentavam comer grama, exigindo supervisão constante. "O que o doutor disse?" perguntou Beatriz, notando imediatamente a expressão sombria de Marcelo. Marcelo sentou-se na manta e pegou Miguel em seus braços antes de responder. O diagnóstico estava completamente errado. Confundiram minhas amostras com as de outro paciente. Eu nunca tive problemas de fertilidade. Beatriz ficou imóvel, processando a informação. "Você quer dizer que todos esses anos tomamos decisões baseadas em uma mentira", completou Marcelo. "Recusei tratamentos de fertilidade, evitei falar de adoção, me refugiei no trabalho, tudo porque acreditava que era impossível." Beatriz levantou a pequena Isabela, que havia começado a se inquietar. "Marcelo, você sabe o que isso significa? Poderíamos ter tido filhos há anos. Nosso casamento poderia ter sido salvo se tivéssemos sabido a verdade." "Eu sei", murmurou Marcelo, sentindo o peso completo das oportunidades perdidas. "Mas também significa algo mais. Esses 4 milagres não foram um acidente impossível. Foram evidência de algo que sempre foi possível e que eu me neguei a ver." Durante os dias seguintes, a revelação médica mudou a dinâmica entre Marcelo e Beatriz de maneiras sutis, mas significativas. Havia menos tensão em suas conversas, como se um mal-entendido fundamental tivesse sido finalmente esclarecido. Beatriz parecia mais disposta a incluir Marcelo em decisões sobre os bebês, e ele se sentia mais legítimo em seu papel paternal. "Tenho algo a dizer", disse Beatriz uma tarde, enquanto preparavam o jantar juntos pela primeira vez. "Sua mãe esteve em contato comigo durante todo esse tempo, desde antes dos bebês nascerem." Marcelo parou de picar vegetais. "Minha mãe sabia sobre os bebês? Helena me ligou uma semana depois de descobrir que estava grávida. Não sei como ela soube, mas me disse que havia notado mudanças em meu comportamento da última vez que nos vimos." Beatriz respirou fundo. "Pedi a ela para não te contar nada. Expliquei minhas razões e ela as respeitou." Marcelo sentiu uma mistura de traição e compreensão. Sua mãe, Helena, sempre tivera uma intuição particular para os assuntos familiares. "Ela estava te ajudando financeiramente?" "Não com dinheiro", esclareceu Beatriz rapidamente. "Mas ela me enviou roupinhas de bebê, brinquedos, conselhos sobre criação. E ela fez uma
Pausa. Ela tem me perguntado quando eu iria te perdoar e te dar a oportunidade de conhecer seus filhos. A ironia não escapou a Marcelo. Sua mãe havia estado advogando por ele sem que ele soubesse, mantendo uma conexão com Beatriz e os bebês enquanto ele permanecia alheio à sua existência. Posso te perguntar algo? Disse Marcelo, parando de cozinhar para olhar diretamente para Beatriz. Se eu não tivesse aparecido no hotel naquele dia, quando você teria me contado sobre os bebês? Beatriz considerou a pergunta cuidadosamente. Honestamente, não sei. Eu havia pensado em fazer isso quando eles completassem 1 ano. Pensei que, a essa altura, eles teriam superado a fase mais vulnerável e eu teria provado a mim mesma que podia criá-los sozinha. E agora? Perguntou Marcelo suavemente. Agora acho que errei ao mantê-los longe de você por tanto tempo, admitiu Beatriz. Esses bebês merecem conhecer o pai, e você, bem, você demonstrou que pode mudar de maneiras que eu não acreditava serem possíveis. Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, Marcelo e Beatriz sentaram-se no jardim, compartilhando uma taça de vinho, algo que não faziam juntos há mais de 3 anos. Não era romântico exatamente, mas havia uma intimidade renovada em sua companhia que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. O verão chegou com uma intensidade tropical que transformou a rotina familiar. Os bebês, agora com 1 ano, haviam desenvolvido personalidades ainda mais marcadas e exigiam atenção constante. Miguel havia começado a andar com passos cambaleantes, mas determinados, seguindo Marcelo pela casa como uma sombra curiosa. Isabela preferia observar de seu carrinho, sorrindo para todo mundo com uma serenidade que contrastava com a energia de seus irmãos. A pequena Lívia havia descoberto que chorar alto lhe garantia atenção imediata, enquanto Pedro tentava escalar qualquer superfície vertical que encontrasse. Precisamos conversar, disse Beatriz a Marcelo uma manhã, depois de uma noite particularmente difícil, em que os 4 haviam acordado múltiplas vezes. Recebi uma oferta de trabalho que poderia mudar tudo. Marcelo, que estava alimentando Miguel enquanto tentava responder e-mails em seu telefone, levantou a vista com expressão preocupada. Que tipo de oferta? Uma empresa de paisagismo internacional quer que eu dirija um projeto de 3 meses em Salvador. É um complexo turístico enorme, o tipo de trabalho que poderia estabelecer minha carreira definitivamente. Beatriz parecia emocionada, mas também apreensiva. O problema é que exige que eu me mude temporariamente com as crianças. A ideia de que Beatriz e os bebês se afastassem, mesmo que temporariamente, provocou em Marcelo uma reação visceral de pânico que o surpreendeu. Durante os últimos meses, ele havia reorganizado completamente sua vida em torno dessa nova família, e a possibilidade de perdê-los o aterrorizava mais do que qualquer fracasso empresarial. O que você precisa para tomar a decisão? Perguntou, tentando manter um tom neutro, embora seu coração acelerasse. Beatriz o estudou cuidadosamente. Preciso saber se isso que temos é real, Marcelo. Se você está disposto a fazer mudanças permanentes em sua vida, ou se eventualmente retornará ao seu padrão anterior de priorizar o trabalho acima de tudo. Era uma pergunta justa, mas desafiadora. Marcelo havia demonstrado mudanças significativas durante os últimos meses, mas Beatriz tinha razão ao questionar se eram sustentáveis a longo prazo. Que tipo de compromisso você precisa de mim? Quero que você venha comigo para Salvador, disse Beatriz diretamente. Que dirija sua empresa de lá durante esses 3 meses. Que demonstre que pode nos fazer uma prioridade mesmo quando significa sacrificar conveniência profissional. Marcelo considerou a proposta. Dirigir a empresa de Salvador seria complicado, mas não impossível. Exigiria delegar mais responsabilidades a Eduardo,
confiar em videochamadas para reuniões importantes e aceitar um nível de controle reduzido sobre as operações diárias. Tudo o que ele havia evitado cuidadosamente durante sua carreira empresarial. Está bem, disse finalmente, mas com uma condição. Quero que busquemos uma casa para todos nós, não apartamentos separados. Quero que vivamos como uma família real durante esses 3 meses. Beatriz se surpreendeu com a proposta. Marcelo, isso é como tentar reconstruir nosso casamento sem discutir realmente se queremos estar juntos. Talvez seja exatamente o que precisamos, respondeu Marcelo. 3 meses vivendo juntos, criando nossos filhos, vendo se realmente podemos funcionar como equipe sem a pressão de decisões permanentes. A mudança para Salvador se tornou uma aventura logística monumental. Marcelo alugou uma casa espaçosa perto da orla, com um jardim grande para os bebês e um escritório de onde podia trabalhar. Beatriz montou seu estúdio temporário na varanda com vista para o mar. Os primeiros dias foram caóticos. 4 bebês se adaptando a um ambiente novo, Marcelo aprendendo a lidar com reuniões importantes, enquanto Miguel tentava subir em seus joelhos durante videochamadas, Beatriz equilibrando designs paisagísticos complexos com rotinas de alimentação. Mas gradualmente encontraram um ritmo. Marcelo descobriu que podia ser igualmente eficaz trabalhando de casa se organizasse seu horário em torno das necessidades dos bebês. As ligações importantes ele agendava durante as cestas vespertinas. As revisões de documentos ele fazia depois de colocar as crianças para dormir. Pela primeira vez em sua carreira, ele experimentou a satisfação de integrar vida profissional e pessoal sem sacrificar nenhuma. Beatriz florescia em seu novo projeto. Ela projetava jardins tropicais inovadores que combinavam sustentabilidade ambiental com luxo turístico. Marcelo frequentemente a observava trabalhar da varanda, lembrando-se de por que havia se apaixonado originalmente por sua criatividade e paixão profissional. Sabe o que eu gosto dessa vida? Ele disse uma noite enquanto compartilhavam um jantar tardio depois de colocar os bebês para dormir. Não sinto que estou sacrificando nada. Trabalho tanto quanto antes, mas de maneira mais inteligente. Passo tempo real com as crianças, não apenas fins de semana apressados. Beatriz sorriu. Você parece mais relaxado do que em anos. Mesmo quando está estressado por algum problema de trabalho, há uma tranquilidade de fundo que você não tinha antes. Era verdade. Marcelo havia descoberto que a presença constante de seus filhos lhe proporcionava uma perspectiva que acalmava suas ansiedades empresariais. Os problemas de construção continuavam sendo importantes, mas já não pareciam críticos para sua existência. Ele tinha algo maior e mais duradouro no qual focar sua energia. 1 mês depois da mudança, enquanto Marcelo trabalhava em seu laptop no jardim e os 4 bebês brincavam em uma manta perto, ele recebeu uma ligação que mudaria novamente sua perspectiva. Era Eduardo e sua voz soava tensa. Marcelo, precisamos conversar urgentemente. Surgiu um problema sério com o projeto de Las Palmas. Há irregularidades nos materiais de construção que poderiam resultar em uma investigação legal. A ligação durou 40 minutos. Eduardo explicou que alguns subempreiteiros haviam usado materiais de qualidade inferior sem autorização, comprometendo potencialmente a integridade estrutural de vários edifícios. Era exatamente o tipo de crise que anteriormente teria enviado Marcelo de volta a São Paulo imediatamente, cancelando todo o resto. Mas enquanto ouvia os detalhes, observava Miguel dar seus primeiros passos independentes em direção a ele, sorrindo orgulhosamente por sua conquista. Naquele momento, Marcelo percebeu que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer contrato. Uma razão para continuar vivendo que existia independentemente de seu sucesso profissional.
A crise empresarial que Eduardo havia descrito resultou ser mais grave do que Marcelo havia antecipado. Durante as semanas seguintes, enquanto mantinha sua rotina familiar em Salvador, ele teve que lidar com uma investigação legal que ameaçava os alicerces de sua empresa. Os materiais defeituosos haviam sido utilizados em 3 projetos importantes, comprometendo não apenas a segurança estrutural, mas a reputação que ele havia construído durante décadas. "Você precisa voltar a São Paulo imediatamente", insistiu Eduardo durante uma videochamada particularmente tensa. Os advogados, os engenheiros estruturais, os inspetores do governo, todos querem se reunir com você pessoalmente. Não podemos lidar com isso à distância. Marcelo observou Beatriz brincando com os bebês no jardim, enquanto atendia à ligação de seu escritório improvisado. Miguel havia conseguido se levantar, agarrando a mesa de centro. Isabela aplaudia emocionada de sua cadeira alta, e os gêmeos tentavam alcançar as flores que pendiam de um vaso. Era uma cena de felicidade doméstica que contrastava dramaticamente com a crise profissional que enfrentava. "Me dê até amanhã para pensar", ele disse a Eduardo, embora já soubesse qual seria sua decisão. Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, Marcelo falou honestamente com Beatriz sobre a situação. "A empresa está em perigo real. Poderíamos perder contratos por milhões, enfrentar processos judiciais, até mesmo fechar completamente se eu não lidar com isso corretamente." Beatriz o ouviu sem interromper, suas expressões mudando entre preocupação e compreensão. "O que você precisa fazer?" "Eduardo diz que devo voltar imediatamente, que é impossível resolver isso à distância." Marcelo pegou suas mãos. "Mas não quero ir embora. Pela primeira vez na minha vida, tenho algo mais importante do que salvar a empresa." "Marcelo", disse Beatriz suavemente, "a empresa não é apenas sua carreira. É o sustento de muitas famílias, incluindo a nossa. Você não pode simplesmente ignorar suas responsabilidades." "Eu sei, mas também não posso voltar à versão anterior de mim mesmo, que sacrificava tudo pelo trabalho." Marcelo sentou-se pesadamente no sofá. "Deve haver uma maneira de lidar com as duas coisas." Beatriz refletiu por alguns minutos antes de responder. "Que tal se formos todos com você? Meu projeto aqui está em uma fase em que posso trabalhar remotamente por algumas semanas. Os bebês ainda são portáteis e talvez seja a hora de eles conhecerem a casa onde você cresceu." A proposta o surpreendeu. Voltar a São Paulo juntos implicava um nível de compromisso que nenhum havia verbalizado anteriormente. "Você tem certeza? Será caótico com a investigação legal e todas as reuniões urgentes." "Precisamente por isso, você precisa que estejamos lá", respondeu Beatriz com determinação. "Para te lembrar o que é realmente importante quando a pressão se tornar insuportável." O retorno a São Paulo foi surreal para Marcelo. Seu apartamento em Higienópolis, que outrora fora seu refúgio perfeito, agora parecia estéril e vazio comparado com a casa cheia de vida em Salvador. Beatriz e os bebês transformaram o espaço imediatamente. Brinquedos coloridos substituíram as revistas de arquitetura na mesa de centro, sons de risadas infantis preencheram os silêncios anteriormente absolutos. A primeira reunião com os advogados foi intensa. Os problemas eram complicados. Um subempreiteiro havia usado aço de qualidade inferior nas estruturas. Outro havia misturado concreto com proporções incorretas. E um terceiro havia falsificado certificados de qualidade. Marcelo enfrentava processos potenciais que poderiam atingir centenas de milhões de reais. "A boa notícia", explicou seu advogado principal, "é que temos documentação que prova que o senhor não autorizou essas mudanças. A má notícia é que, como diretor da empresa, o senhor tem responsabilidade legal independentemente." Durante o recesso da reunião, Marcelo ligou para Beatriz. Ele a ouviu tentando acalmar Miguel,
que havia começado a chorar, enquanto explicava pacientemente a Isabela por que não podia subir as escadas do apartamento. Como estão as coisas? Perguntou Beatriz, sua voz cansada, mas atenta. Complicadas, mas gerenciáveis, mentiu Marcelo, não querendo adicionar estresse ao dia dela já difícil com 4 bebês em um ambiente novo. Marcelo, disse Beatriz com firmeza, posso ouvir a tensão na sua voz. Não minta para mim. Somos uma equipe agora, lembra? Suas palavras o atingiram com uma força inesperada. Era a primeira vez que Beatriz usara a palavra equipe para descrever seu relacionamento e representava uma mudança fundamental em como se viam. Você tem razão, admitiu Marcelo. É pior do que eu esperava, mas vamos superar. Juntos. As semanas seguintes puseram à prova cada aspecto da nova dinâmica familiar. Marcelo passava dias inteiros em reuniões legais, revisando documentos técnicos e preparando sua defesa, enquanto Beatriz cuidava sozinha de 4 bebês de 14 meses em um apartamento que não havia sido projetado para a vida familiar. Os pequenos, acostumados ao jardim espaçoso e à rotina relaxada de Salvador, mostravam-se inquietos e exigentes no ambiente urbano confinado. Miguel não dormiu bem em 3 noites, relatou Beatriz uma manhã, enquanto Marcelo se preparava para outra reunião crucial com os engenheiros estruturais. Acho que ele sente falta do som do mar. E Isabela recusa comer qualquer coisa que não sejam as frutas tropicais que conseguíamos no mercado de Salvador. Marcelo se sentia dividido entre a culpa de ter arrastado sua família para essa situação estressante e a gratidão de tê-los perto durante a crise mais desafiadora de sua carreira. Quer que busquemos ajuda adicional? Uma babá em tempo integral enquanto resolvemos isso? Não é questão de ajuda, respondeu Beatriz, carregando a pequena Lívia, que protestava vigorosamente por algo indefinido. É que as crianças sentem nossa tensão. Você chega toda noite exausto e preocupado. Eu estou estressada por gerenciá-los neste espaço reduzido e eles absorvem toda essa energia negativa. Era verdade. Marcelo havia notado que até Pedro, geralmente o mais aventureiro do grupo, havia se tornado mais pegajoso e medroso desde que chegaram a São Paulo. Os bebês pareciam entender com aquela intuição misteriosa da infância que algo importante estava em perigo. A revelação mais impactante veio durante a 4ª semana de investigação. Enquanto revisava documentos financeiros com os auditores, Marcelo descobriu que Eduardo havia estado aprovando mudanças de materiais sem seu conhecimento, motivado por pressões de alguns investidores para reduzir custos e aumentar as margens de lucro. Não entendo como você pôde tomar essas decisões sem me consultar, confrontou Marcelo, seu sócio, durante uma reunião privada em seu escritório. Estamos falando da segurança de milhares de pessoas que vão viver nesses edifícios. Eduardo, visivelmente desconfortável, evitava o contato visual. Os investidores estavam pressionando muito. Diziam que nossos custos eram muito altos comparados com a concorrência. Pensei que poderíamos fazer alguns ajustes menores sem comprometer a qualidade geral. Ajustes menores? Marcelo elevou a voz, algo que raramente fazia. Eduardo, falsificaram certificados de qualidade, usaram aço que não cumpre com as especificações. Você entende que se houver um desabamento, esses edifícios poderiam ruir? A discussão que se seguiu foi a mais intensa de seus 20 anos de sociedade. Eduardo argumentava que Marcelo havia estado muito distraído nos últimos meses, muito focado em sua nova vida familiar para prestar atenção às pressões operacionais da empresa. Marcelo contra-atacava que nenhuma pressão financeira justificava comprometer a segurança pública. Sabe o que é o mais doloroso de tudo isso? Disse Marcelo finalmente. Que durante anos eu te considerei não apenas meu sócio, mas meu irmão. E descobrir que você tomou decisões que poderiam matar pessoas sem me dizer, enquanto eu aprendia a ser pai,
É uma traição que não sei como processar. Naquela noite, Marcelo chegou em casa emocionalmente devastado. Encontrou Beatriz banhando os bebês na banheira adaptada que haviam instalado no banheiro principal. Os quatro chapinhavam felizmente, criando um caos aquático que normalmente o teria relaxado. Mas a magnitude da traição de Eduardo o tinha paralisado. "O que aconteceu?" perguntou Beatriz, notando imediatamente sua expressão sombria. Marcelo sentou-se na borda da banheira e explicou tudo: a traição de Eduardo, a magnitude real dos problemas estruturais, a possibilidade de que pessoas morressem se os edifícios falhassem. Beatriz ouviu, enquanto continuava banhando os bebês, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. "O que você vai fazer?" perguntou quando Marcelo terminou de falar. "Não sei", admitiu Marcelo. "Legalmente, posso demonstrar que não autorizei as mudanças. Provavelmente posso salvar a empresa e minha reputação culpando completamente Eduardo. Mas, moralmente, esses edifícios precisam ser reparados ou demolidos, não importa o custo." Beatriz terminou de tirar Miguel da banheira e o envolveu em uma toalha macia. "Quanto custaria para fazer as coisas corretamente?" "Provavelmente toda a nossa fortuna pessoal, mais empréstimos enormes, mais a venda de ativos. Basicamente, começar do zero financeiramente." Marcelo observou seu filho secando-se, tão inocente e confiante no mundo que seus pais estavam construindo para ele. "Mas você estaria tranquilo sabendo que nenhuma família morrerá por decisões que sua empresa tomou", disse Beatriz simplesmente. Naquele momento, observando seus 4 filhos brincando na água morna, rodeados de bolhas e risadas, Marcelo entendeu que Beatriz tinha razão. Não havia quantidade de dinheiro ou sucesso empresarial que valesse a pena se viesse com o custo de vidas humanas. A decisão de Marcelo de assumir completa responsabilidade pelos defeitos estruturais, independentemente do custo pessoal, transformou tanto a crise legal quanto seu relacionamento com Beatriz. Durante uma coletiva de imprensa que abalou a indústria da construção brasileira, Marcelo anunciou que sua empresa repararia voluntariamente todos os edifícios afetados, usando seus recursos pessoais se fosse necessário. "Reconhecemos erros graves em nossos processos de supervisão", declarou frente às câmeras nacionais. "A segurança pública é mais importante do que qualquer consideração financeira. Garanto pessoalmente que cada estrutura será reparada ou reconstruída de acordo com os mais altos padrões de segurança." A reação foi imediata e mista. Alguns meios de comunicação elogiaram sua integridade ética, enquanto outros questionavam se a empresa sobreviveria economicamente. Eduardo, enfrentando seus próprios problemas legais, renunciou publicamente culpando Marcelo por decisões empresariais irracionais motivadas por sentimentalismo pessoal. "Sentimentalismo pessoal?" repetiu Beatriz naquela noite depois de ver as notícias. "Assim ele chama a integridade moral?" Marcelo estava revisando documentos financeiros na mesa de jantar, calculando exatamente quanto lhe custaria cumprir sua promessa pública. Os números eram devastadores. Ele teria que vender seu apartamento, liquidar todos os seus investimentos e provavelmente hipotecar a empresa por anos. "Eduardo não está completamente errado", admitiu. "Do ponto de vista puramente empresarial, isso é suicídio financeiro." Beatriz se aproximou e sentou-se ao lado dele pegando um dos documentos. "Mas, do ponto de vista humano, é o correto. E isso é o que mais gosto em você agora, Marcelo, que finalmente entende que há coisas mais importantes do que ganhar dinheiro." Durante as semanas seguintes, enquanto Marcelo organizava a venda de seus ativos pessoais, algo inesperado começou a acontecer. Vários clientes potenciais, impressionados por sua honestidade pública, se aproximaram com novos projetos.
Engenheiros e arquitetos respeitados ofereceram trabalhar com ele a taxas reduzidas. Inclusive, alguns investidores expressaram interesse em uma empresa dirigida por alguém que havia demonstrado integridade sob pressão extrema. É irônico, comentou Marcelo enquanto assinava os papéis de venda de seu apartamento. Estou perdendo tudo financeiramente, mas minha reputação profissional nunca foi tão sólida. Beatriz havia encontrado uma casa modesta no Alto de Pinheiros que podiam pagar com o orçamento reduzido de Marcelo. Tinha um jardim suficiente para os bebês, espaço para um escritório doméstico e ficava perto de parques onde as crianças poderiam brincar. Era uma mudança dramática do luxo anterior, mas para Marcelo parecia mais um lar do que qualquer lugar onde já havia vivido. Olha isso, disse Beatriz uma tarde, mostrando-lhe seu laptop. A empresa espanhola que me contatou antes quer que eu dirija sua expansão no Brasil. Eu poderia trabalhar de casa, ter horários flexíveis, e o salário seria suficiente para ajudar enquanto você reconstrói a empresa. Marcelo se sentiu humilde pela oferta de apoio de Beatriz. Durante seu casamento original, ele sempre fora o principal provedor, e a ideia de que ela contribuísse financeiramente enquanto ele se recuperava representava uma mudança de papéis que anos atrás teria ferido seu orgulho masculino. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou. Significa que estaremos realmente juntos nisso, como sócios iguais em tudo. Beatriz sorriu, o primeiro sorriso completamente relaxado que ele havia visto em semanas. Marcelo, nós criamos 4 bebês juntos por meses, lidamos com crises legais, vendemos propriedades e reorganizamos completamente nossas vidas. Se isso não nos tornou sócios iguais, não sei o que fará. Ela tinha razão. Em algum momento durante os últimos meses, sem declarações formais ou cerimônias, eles haviam reconstituído seu relacionamento sobre bases completamente novas. Já não era o empresário de sucesso e a esposa dependente. Eram 2 adultos que enfrentavam juntos os desafios da paternidade e da sobrevivência econômica. A mudança para o Alto de Pinheiros coincidiu com o primeiro aniversário dos quádruplos. Em vez de uma celebração extravagante, organizaram uma festa pequena no jardim da nova casa. Os bebês, agora claramente indivíduos com personalidades distintas, exploraram cada canto de seu novo lar com curiosidade entusiasta. Miguel havia começado a dizer palavras reconhecíveis: papai, mamãe, água. Isabela caminhava com elegância surpreendente para uma menina de 1 ano. A pequena Lívia havia desenvolvido uma risada contagiante que enchia a casa de alegria. Pedro continuava sendo o explorador, embora agora suas aventuras estivessem limitadas por um jardim cercado projetado especificamente para manter seguros 4 crianças pequenas e aventureiras. Sabe do que eu me dou conta? Disse Marcelo a Beatriz enquanto observavam seus filhos brincando com os balões de aniversário. Durante anos, pensei que o sucesso se media pelo tamanho dos projetos que eu construía. Mas o projeto mais importante da minha vida são esses 4 pequenos seres humanos. Beatriz assentiu, vendo como Pedro tentava compartilhar seu balão com Miguel. E o melhor é que este projeto nunca termina. Sempre há algo novo para construir, algo para melhorar, algo para aprender. Era verdade. A paternidade não tinha data de entrega, nem medidas de sucesso claramente definidas. Era um processo contínuo de crescimento, adaptação e amor incondicional, que desafiava tudo o que Marcelo havia aprendido sobre gestão de projetos em sua carreira empresarial. 6 meses depois de se mudarem para o Alto de Pinheiros, Marcelo e Beatriz haviam estabelecido um ritmo de vida que nenhum havia imaginado possível. A casa modesta havia se transformado em um lar vibrante, onde o trabalho e a família se entrelaçavam naturalmente.
Marcelo dirigia sua empresa reestruturada de um escritório no jardim, enquanto Beatriz desenvolvia projetos paisagísticos inovadores do estúdio que haviam adaptado no andar superior. Os quádruplos, agora com 18 meses, haviam transformado cada canto da casa em seu território pessoal. Miguel continuava sendo o mais observador, estudando cada movimento de seus pais com intensidade científica. Isabela havia desenvolvido uma fascinação pelas plantas do jardim, arrancando flores com delicadeza surpreendente para examiná-las detalhadamente. Lívia havia herdado a determinação de seu pai, decidida a dominar cada nova habilidade, desde caminhar até usar colheres. Pedro mantinha seu espírito explorador, mas agora canalizava sua energia para construções elaboradas com blocos de madeira. "Tenho algo a dizer", disse Beatriz a Marcelo em uma manhã de outubro, enquanto tomavam café da manhã depois de alimentar os 4 bebês. Seu tom tinha uma qualidade particular que imediatamente captou a atenção de Marcelo. "Algo ruim com o projeto de Campinas?", perguntou, referindo-se ao complexo residencial que Beatriz estava projetando. Beatriz sorriu nervosamente. "Não é sobre trabalho." Ela fez uma pausa, pegando as mãos dele. "Estou grávida de novo, Marcelo." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelo processava as palavras enquanto observava seus 4 filhos brincando no jardim através da janela. Outro bebê. 5 filhos no total. A logística sozinha parecia esmagadora, mas o que mais o surpreendeu foi sua reação emocional. Pura alegria, sem vestígios do pânico que teria sentido anos atrás. "Como você se sente a respeito?", perguntou finalmente. "Aterrorizada e emocionada simultaneamente", admitiu Beatriz. 5 crianças pequenas, Marcelo. Nossas finanças mal se estabilizaram. A casa precisará de modificações e, honestamente, não sei como vamos lidar com a logística. Marcelo se aproximou e a abraçou, sentindo uma gratidão profunda por esta mulher que havia transformado completamente sua compreensão do que significava estar vivo. "Vamos resolver isso juntos, como tudo mais. Sempre encontramos um jeito." Durante as semanas seguintes, enquanto processavam as implicações do 5º bebê, Marcelo e Beatriz tiveram conversas que anos atrás teriam sido impossíveis. Falaram honestamente sobre seus medos, suas esperanças e seus planos para o futuro. Não como indivíduos que negociavam termos, mas como parceiros genuínos, construindo algo juntos. "Sabe do que eu me dou conta?", disse Marcelo uma tarde, enquanto observava Miguel ensinar pacientemente Isabela a empilhar blocos. "Durante nosso primeiro casamento, sempre estávamos planejando para um futuro hipotético. Quando tivermos filhos, quando a empresa crescer, quando tivermos mais tempo, mas nunca estávamos realmente presentes no que tínhamos." Beatriz assentiu, acariciando seu ventre, onde começava a aparecer uma pequena protuberância. "Agora entendo que a vida não é uma série de objetivos a serem alcançados. É uma coleção de momentos para viver completamente." Era verdade. Marcelo havia aprendido a encontrar satisfação em rotinas simples, preparar mamadeiras cedo pela manhã, ler histórias antes de dormir, celebrar as primeiras palavras e os primeiros passos. Pequenos, mas significativos sucessos que não apareciam em relatórios financeiros, mas que enchiam sua vida de propósito. "Há algo mais que quero te propor", disse Beatriz durante um jantar tranquilo, depois de colocar os bebês para dormir. "Quero que nos casemos de novo. Não porque precisamos de papéis legais, mas porque quero celebrar publicamente o que construímos juntos." Marcelo sorriu, reconhecendo na proposta de Beatriz o tipo de compromisso autêntico que o havia iludido por anos. Um casamento pequeno no jardim com 5 bebês como testemunhas?
Exatamente isso, respondeu Beatriz, rindo enquanto imaginava o caos bonito que seria uma cerimônia com seus filhos presentes. 18 meses depois, o jardim da casa no Alto de Pinheiros havia se transformado em um paraíso, projetado especificamente para uma família com 5 filhos pequenos. Beatriz havia criado espaços separados para diferentes atividades. Uma área de jogos com areia, uma horta onde as crianças aprendiam sobre plantas e um canto tranquilo com bancos onde ela e Marcelo podiam supervisionar enquanto trabalhavam em seus laptops. A cerimônia de casamento havia sido exatamente como Beatriz imaginara. Pequena, caótica e perfeitamente imperfeita. Os quádruplos, agora com 2 anos e meio, haviam ajudado carregando anéis, flores e ocasionalmente correndo entre os convidados perseguindo borboletas. O bebê Rafael, de 6 meses, havia dormido pacificamente nos braços da avó Helena durante toda a cerimônia. "Você lembra quando pensava que nunca poderia ter filhos?" perguntou Beatriz a Marcelo, enquanto observavam Miguel ensinar pacientemente Rafael a segurar um chocalho. Era domingo de manhã e toda a família desfrutava do sol outonal no jardim. Marcelo sorriu, lembrando-se do homem que havia sido há apenas 3 anos. Parece outra vida. Completamente. Aquele Marcelo que media o sucesso apenas em contratos e edifícios construídos. A empresa havia prosperado sob o novo modelo de Marcelo. Menor, mas mais ética. Focada em projetos sustentáveis e design inovador. Sua reputação por integridade havia atraído clientes que valorizavam qualidade acima de quantidade. Beatriz havia estabelecido sua própria consultoria de paisagismo que colaborava frequentemente com a empresa de Marcelo, criando empreendimentos residenciais que integravam arquitetura e natureza. "Papai, olha!" gritou a pequena Lívia. Agora uma menina decidida que havia herdado tanto a determinação de Marcelo quanto a criatividade de sua mãe. Ela havia construído uma torre elaborada com blocos que desafiava as leis da física. "É impressionante, meu amor", respondeu Marcelo, levantando-se para examinar a construção. Esses momentos de orgulho paternal haviam substituído completamente a satisfação que antes sentia ao fechar negócios milionários. Isabela havia desenvolvido uma personalidade gentil, mas firme, mediando naturalmente em conflitos entre seus irmãos. Pedro mantinha seu espírito aventureiro, mas havia aprendido a canalizar sua energia para projetos construtivos. Miguel continuava sendo o observador da família, mas agora compartilhava suas descobertas com entusiasmo infantil. "Sabe o que eu mais gosto da nossa vida agora?" disse Beatriz a Marcelo, enquanto Rafael engatinhava entre suas pernas, explorando cada textura do jardim. "O caos constante", brincou Marcelo, desviando de uma bola que Pedro havia lançado em sua direção. "A autenticidade", respondeu Beatriz seriamente. "Antes vivíamos para impressionar os outros, para alcançar expectativas sociais. Agora vivemos para nós, para nossos filhos, para o que realmente importa." Marcelo assentiu, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. Eles haviam construído uma vida que não se parecia com os padrões tradicionais de sucesso, mas que os preenchia de satisfação genuína a cada dia. Enquanto o sol começava a se pôr, os 5 filhos se aconchegaram ao redor de Marcelo e Beatriz para a história noturna tradicional. Era um momento que Marcelo valorizava. 5 pequenos seres humanos que dependiam dele não apenas para a segurança financeira, mas para amor, orientação e exemplo de como viver com integridade. "Que história vocês querem ouvir hoje?" perguntou Beatriz, segurando Rafael enquanto os 4 mais velhos se acomodavam no sofá do jardim. "A do papai e os edifícios", gritaram em uníssono Miguel e Pedro, que haviam desenvolvido fascínio pelas histórias sobre o trabalho de construção de seu pai. "Está bem", disse Marcelo sorrindo, enquanto improvisava outra aventura sobre arquitetos valentes e estruturas mágicas. Era, uma vez,
Um homem que pensava que os edifícios mais importantes eram os mais altos e custosos, mas um dia descobriu que o projeto mais importante de toda a sua vida seria algo completamente diferente. Enquanto narrava, observando os rostos atentos de seus filhos, iluminados pela luz dourada do entardecer, Marcelo Costa entendeu finalmente que havia conseguido construir sua obra-prima. Não um arranha-céu ou um complexo hoteleiro, mas uma família unida por amor autêntico e valores sólidos. Seu legado real não seria feito de concreto e aço, mas de memórias compartilhadas e lições de vida transmitidas a 5 pequenos seres humanos que levariam seu amor para o futuro. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.